que é o Amor Exigente, que fala de dependência química. É uma instituição sem fins lucrativos que está espalhada pelo Brasil, pela América Latina. Qualquer pessoa pode participar. E é muito gostoso, gente. É uma vezinha por semana, 2 horas. Você senta ali, você ouve uma palestra, você vai para um pequeno grupo e as pessoas compartilham suas histórias. O que funciona como um espelho, porque a gente se vê muito na história do outro. E aí a proposta é de mudança. Porque Amor Exigente diz que nada muda se a gente não mudar. E essas mudanças são desafiadoras. Toda semana tem uma meta para que cada participante de Amor Exigente possa colocar em prática. E lá a gente vê transformação, vê pessoas vivendo com muito mais alegria, com muito mais tranquilidade e qualidade de vida. E eu quero que você faça parte dessa história também, viu? Hoje eu recebo o Miguel Tortorelli, que é vice-presidente de Amor Exigente, mas também o Marcos Aguiar, que é voluntário e coordenador do subgrupo de Amor Exigente. O Marcos foi tenor profissional, já cantou nas grandes orquestras sinfônicas dos Estados Unidos e Europa, vai cantar aqui pra gente também, mas vai compartilhar um pouquinho a história dele. Vem cá, vocês dois queridos, sejam bem-vindos. Que honra recebê-lo. Marcos, eu tava lá no camarim maquiando ao som da sua voz. Que coisa, né? Um espetáculo. Quer dizer que você já cantou nos Estados Unidos, na Europa? Eu passei 20 anos fora, né, cantando. E cantei nos Estados Unidos, cantei na Europa, passei 1 ano na Alemanha. Que coisa linda, gente, que voz linda. Eu não vou mostrar pra você agora não, vou te deixar curiosa, mas o Marcos Aguiar vai cantar pra gente já já. Só que antes, boa tarde, Miguel, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Eu queria entender a sua relação com o Amor Exigente. E você vê que coisa, nós perdemos, né, um profissional campeão e o pessoal vai ter a oportunidade de ouvi-lo e vê-lo, por causa de um problema que diz que não faz nada, que é a maconha. Não por ele, deixa eu ouvir mas a história. na família. Deixa eu ouvir, então, a história do Marcos Aguiar. O que te levou ao Amor Exigente? Como é que é a tua história com a dependência química? A história, basicamente, começa aos 23 anos do meu irmão. E isso eu já estava fora, porque eu fui embora com 21 anos. Ele teve o primeiro surto psicótico. E ele era internado em psiquiatria, né? E melhorava, estabilizava, e daqui um ano e meio, 2 anos, surtava novamente. Então, peraí, olha só, gente, a coisa é bem séria e delicada. A gente está falando do uso de maconha. Você fala assim, mas era só maconha? Só maconha. É um menino que cresceu e teve uma vida toda normal e saudável, mas na experimentação a maconha, para ele, fez esse grande mal e gerou surtos psicóticos. Surtos psicóticos. Que começaram aos 23 anos de idade. Começaram aos 23 anos, O que ele desenvolveu? Então, e com o tempo ele acabou desenvolvendo a esquizofrenia, né? E depois de 20 anos que eu estava fora, eu estava na Alemanha, estava passando 1 ano na Alemanha, eu resolvi voltar para o Brasil, isso em 2011, para passar uma temporada com meus pais, porque eram 20 anos fora, você acaba... Falei, vou passar uns 3 meses, tirar aquele sabbatical, né, que chama, né, aquele tempinho off, né? Uhum. E eu cheguei aqui e eu vi essa situação. Eu comecei a perceber que ele estava fumando maconha. E meus pais nunca tinham se atentado para isso. Aí eu falei, olha, ele surta, porque o que acontece? Ele estabiliza na psiquiatria, mas ele surta porque ele volta a fumar, ao uso da maconha. Imagina, você está louco, a gente nunca viu isso acontecendo, isso não acontece. Eu falei, é isso que está acontecendo, olha como ele chega, os olhos, olha o jeito que fala e tudo, esse colírio no banheiro, né? Por que tem uma coleção de de colírios, vamos dizer lá, né? Fiquei mais de ano para convencê-los, até que ele surtou novamente, teve um outro surto psicótico. Eu falei, não, agora a gente vai fazer de uma maneira diferente. Toxicológico para ver o que está acontecendo. E, de fato, você faz o toxicológico e aparece o uso. Bom, nisso já são 2 anos, já são 3 anos e a gente nessa batalha. Ele ficou 6 meses num CT, estabilizou e tudo. CT, gente, é uma comunidade terapêutica, tá? Existe a clínica e existe a comunidade terapêutica. São 2 formas diferentes de tratamento. Na verdade, de desintoxicação também, desintoxicação, né? E a conscientização de que o uso vai trazer
consequência. Essa consequência. Só que aí quando você já passou para o outro lado, você já está na esquizofrenia, é bem complicado, né? Porque para ele é difícil, foi difícil. Eu acho que agora está melhorando um pouco, porque ele se conscientizou de alguma maneira que ele tem que tomar um remédio, porque senão ele acaba surtando. Mas o uso, depois de 6 meses do CT, voltou. E aí depois de 1 ano ele estava surtando de novo. E aí ficou mais 8 meses num CT, num centro de tratamento. Só que depois que você passa para esse lado, né? Depois que você... E é só maconha, ele não usou mais nada, não cocaína, nem LSD, nada dessas drogas que são abundantes hoje aí para os adolescentes, né? Então a gente fala, às vezes, a gente tem visto muito familiares chegando nas reuniões e, meu filho surtou, mas o que ele tá? É só maconha, é só maconha. Mas aí é a maconha mesmo que pode gerar um surto psicótico e depois uma esquizofrenia, né? Isso é comprovado cientificamente. Ela vai né? desenvolver. E o que acontece? A gente tenta falar, olha, a gente tem que pegar isso no começo para que esse surto não desça uma escada e o próximo surto a outra escada e o próximo, porque é ladeira abaixo até você abrir a porta da esquizofrenia e agora, não assim, quer ver? Uma coisa que eu acho que é legal a gente falar aqui é todo mundo que experimenta maconha já vai ter isso? Não. Tem gente que fica usando por um tempo e vai ter lá na frente. Tem gente que talvez nem vá ter um surto psicótico, uma esquizofrenia. O que eu acho que a gente tem que conversar com os nossos filhos e de forma muito transparente é: você vai pegar um paraquedas que pode não abrir. Então, experimentar uma droga, por mais inofensiva que ela pareça, é pegar um paraquedas que pode estar furado e não vai dar em nada. Realmente. Outra questão também é que o nível de THC cada vez está mais alto, né? Que é o componente, o alucinógeno. Então, tem adolescentes usando 1, 2 vezes já surtando. A gente já tem, ele usou quanto? Quer dizer, né? A gente nunca vai saber se eles vão falar que é 1 ou 2 vezes. É que os pais descobrem que o filho está usando maconha depois de 5, 6 anos de uso, né? 6 Agora, anos. como é que você chegou no Amor Exigente, Marcos? Então, foi para o CT e no CT, olha, a família tem que frequentar para aprender a lidar com o problema. E toda a família tem que saber lidar com o problema e a gente só vai saber se a gente frequentar um grupo. E realmente fez diferença? Muita diferença. Porque ele hoje é nosso voluntário também. Que maravilha. A gente tenta ajudar, né, o máximo possível. Mas o que foi de diferente para você, para sua família? O que mudou? O que muda é a maneira de encarar, ver que a gente não está sozinho num problema, que esse é um problema que toda semana a gente vê famílias chegando, famílias com o mesmo problema, com as mesmas situações, com o mesmo tipo de dificuldades, né, com o mesmo tipo de agonia, porque é uma agonia, é um transtorno para a família. E a gente vê que não estamos sós. E o Amor Exigente a gente não está tentando inventar a roda, né? Vamos dizer, a roda já foi inventada. Nós temos o mapa da mina, né? A gente sabe que se a gente seguir aqueles passos do Amor Exigente, os princípios e tudo, vai dar certo. Né? E dá certo mesmo. E dá certo, né? E ele conseguiu levar os pais, porque os pais já com uma certa idade já são mais reticentes a essa mudança. Ele conseguiu levar os pais entenderam, né, o que era. Porque aquilo, sem passar a mão, não, mas coitadinho, ele é doente. Difícil mesmo para pai e mãe enxergar que o filho tem um problema como esse. Vamos conversar mais sobre isso já. Vou pedir 2 minutinhos para vocês, a gente volta aqui. Vamos continuar então com os nossos 2 convidados. A gente está falando sobre dependência química, a gente está falando... Eu acho que hoje bacana da gente falar de forma direta sobre a maconha, né? Porque a maconha, muitas vezes, ela é vista como, tudo bem. Na turma da música, a gente sabe que muitos são adeptos, né? Tem. Aliás, eu acho que os artistas, os comunicadores, eles têm que ter muita responsabilidade em relação a isso, porque é exemplo. E como o Marcos bem colocou, a maconha, que um dia a turma usou, não é mais a maconha de hoje. Não é que naquela época podia. Mas hoje é perigosíssima. E o que a gente vê de meninada nova, de gente tão linda, cheia de vida, fazendo uso, né? Não porque só a maconha, né? Agora eles estão misturando outras coisas. Tem o skunk, que misturam crack junto, misturam outras substâncias que são mais potentes e mais adictivas, né? Mais viciantes ainda.
Então, é muito perigoso. A maconha de hoje não é a maconha dos anos 60, dos anos 70, é outra coisa. E cada vez mais, né, infelizmente, né, você vê estimulando o uso pela internet, por alguns sites, né, de pessoas que investem muito, né, para essa liberação da maconha. Mas o que está por trás disso é uma coisa muito pior que não vem a público, que não se tem noção do que seja. O Colorado, o ano passado, o faturamento do periférico, aqueles produtos que são feitos da maconha, bolo, chocolate, biscoitos. Aqueles gummy bears, né? Que as crianças adoram comer, aqueles... refrigerante, essas balinhas. 7 bilhões de dólares foi o faturamento dessas empresas. Eles têm uma previsão de 2020 chegar a mais de 10 bilhões de dólares. É um absurdo, gente. É uma indústria gananciosa que quer dinheiro. É dinheiro Não que tem tá ninguém por querendo trás que você se divirta com maconha. A vida é cheia de prazeres. O importante é a gente buscar. Agora, é difícil a gente colocar isso na cabeça de um jovem se ele não teve uma formação de prevenção. Amores, a gente tem cursos de prevenção, que é muito bacana para você que é pai, mãe. Vá fazer o curso de prevenção, porque o ideal é que a gente faça enquanto há tempo, né? Para que não chegue lá na frente numa situação... E falando em curso, nós vamos ter um curso para pais, para familiares, né? No dia 10 de março, no Colégio Magíster, ali na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 1800. Tá? Começa às 7h30 da manhã, vai até às 17 horas. Dona Mara vai estar lá fazendo palestra, Luiz Fernando, que é o presidente, Dr. Cláudio Jerônimo, que é um psiquiatra renomado, conhece muito sobre dependência química, doutora Fátima, enfim, pessoas de primeira Já estão 10 lá. de março, quem quiser pode fazer a inscrição ainda. Faz a inscrição pelo site e quem fizer também vai ter, se fizer a assinatura da nossa revista, vai ter também uma redução no preço de 20% na assinatura. Mas tem que ser hoje, hein? Tá, deixa eu passar então. O site é o amorexigente.org.br. O telefone é 019-3252-2630. Eu recebi várias mensagens, elas são parecidas com essa que eu vou ler, que diz assim: não quero ser identificada, mas o meu filho tem 32 anos e fuma maconha sempre e fala que não faz mal. Hoje eu não falo mais nada para convencê-lo a parar com isso. E ela põe um emojizinho chorando. E tem muitas outras mensagens parecidas. Na verdade, tudo que a gente for falar aqui é muito pouco perto do que você vai ter no grupo. E tá no grupo, de verdade, gente, não dói nada. Não paga nada para participar. São 2 horas de reunião gostosa, encontro com amigos, uma palestra bacana, depois um pequeno grupo, uma troca, e você sai de lá mais fortalecida. Porque assim, por sai mais que leve, né? Sai leve. Um filho de 32 anos fala assim, não faz mal. É legal só você pensar se ele está na dinâmica familiar, se ele está cumprindo com as obrigações dele, se você está deixando, se ele está colhendo as consequências daquelas escolhas que ele está fazendo, né? Porque é Quantos anos tem teu irmão? Meu irmão vai fazer 51. O que ele faz? 51. Ele trabalhou, trabalha? Não O que aconteceu trabalha, com a não vida estuda, ele mora no litoral, foi sempre sustentado pelos meus pais. Infelizmente houve uma grande mudança agora, em dia 8 de janeiro meu pai faleceu, que era quem o sustentava, então nós estamos passando por mais um novo período e um período de crise que, graças ao Amor Exigente, a gente consegue, de uma certa maneira, contornar, administrar muito melhor. Porque se não fosse isso, a gente estaria realmente... Uma vida toda perdida, né, Marcos? É uma vida simplesmente... E eles não se dão conta disso, né? As perdas são... Por exemplo, o adolescente começa... As famílias vêm, meu filho teve um surto, ele está trabalhando? Não está. Está estudando? Não está. Ele está fazendo o quê o dia inteiro? Ele participa em casa? Não participa. Não... Então, a gente está começando e cada vez mais cedo. Vez mais cedo. Os adolescentes estão vindo 15 a 14 anos. E como o Miguel falou, a facilidade está muito grande, né? Hoje em dia tem
de todas as formas, um jeitinho deles encontrarem. A gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer essas ferramentas que estão aí, a gente precisa conhecer o que é o assunto, a gente precisa saber o que é essa doença, a gente precisa tratar com seriedade o que hoje em dia é tão banalizado. Olha, o Amor Exigente tem a solução, tem as diretrizes, as direções que a família tem que tomar e dá certo. E olha, eu quero que você participe. Como eu falei no começo, com Amor Exigente, eu aprendi essa frase que eu julgo ser a frase da vida de qualquer pessoa. Nada muda se você não mudar, nada muda se eu não mudar. Então a gente precisa realmente estar lá, só para entender isso e colocar tudo isso em prática, não é verdade? Entra no site amorexigente.org.br, dá para você descobrir o endereço pertinho da sua casa. Vocês são do grupo da Zona Norte? Zona Norte, Grupo Esperança e o Grupo Cristo Rei, que é de sobriedade. É lá na Rua Gaurama, 192, no Jardim França. Mas tem espalhado pelo Brasil todo, gente, até na América Latina. Tem até em Israel, para você ter noção do quão grande eles são. É um programa que dá certo, programa lindo. São e o telefone... 100 mil famílias por mês atendidas gratuitamente. Coisa linda. É 019-3252-2630. 019-3252-2630. E o site para fazer a inscrição, www.amorexigente.org.br. Faça o curso, mude a sua vida. Tá joia. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Marcos cantar, né, Miguel? Vou te deixar aí pra você aproveitar esse privilégio. Que voz linda, você vai ver. Você quer ouvir? Quero, lá, com vocês, gente. Ele que canta muito, que faz muito sucesso, não só aqui no Brasil, mas também em grandes orquestras dos Estados Unidos e Europa. Ele tá aqui. Marcos Aguiar, ele canta carinhoso. Olha que voz. Prepare-se. Pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero o meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Voz, que fôlego, que coisa maravilhosa. Parabéns. Você tem rede social? Não, então, no Brasil eu não atuo nesse meio, né? Então, porque foi uma das coisas que só a maconha aconteceram na minha vida, né? Eu cantava fora e quando eu voltei para o Brasil, infelizmente a ópera no Brasil ainda não é muito... Tem algumas Mas vamos torcer, porque você vai ficar aqui cuidando do irmão, cuidando de você, na verdade, com Amor Exigente. E eu desejo muito sucesso. Viu? Tudo de bom. Miguel Tortorelli, muita alegria em recebê-lo. Obrigada pela visita e pelo presente que vocês trouxeram pra gente hoje. Obrigada, Marcos Aguiar. Obrigado. Força, fé e alegria. Sempre. Sempre. Amém. Que show, né, gente? Ó, é preciso saber viver. Sempre com gratidão, sempre acreditando que Deus está com a gente, né? E colocando em prática aquilo que os anjos de Deus vão colocando ao nosso caminho. Às vezes aparece um amor de gente e você fala assim, será? Presente de Deus, agarra a oportunidade e vai, certo?